Oi, gente! Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a construção de polígonos regulares utilizando um transferidor e uma régua e utilizando um compasso e um transferidor e uma régua, tá bom? Olha, já vou falar de início que se você tiver o transferidor, a melhor alternativa é você só utilizar o transferidor, porque ele dá muita precisão na hora que formos fazer essa construção. Vou explicar já para vocês por quê. Esse de uma volta, então, na hora da gente construir, ele é maravilhoso. Olha só. Com o transferidor de uma volta, eu já consigo traçar a circunferência certinha, não é? Então, eu vou colocar aqui um ponto, determinar um ponto que vai ser o meu ponto central da circunferência. Então, esse é o centro da circunferência, e eu vou colocar aqui, apoiar o transferidor certinho no centro da circunferência. Agora, firmando bem a mão, eu vou traçar a circunferência, cujo esse ponto O é o centro, certo? Depois que eu concluir essa construção, eu faço uma construção utilizando o transferidor e o compasso. Mas vocês vão ver que aqui é bem simples. Tem vídeo aqui no canal sobre construção de um hexágono regular utilizando só um compasso. Então, agora eu vou fazer a construção de um hexágono utilizando um transferidor, tá bom? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual polígono a gente quer construir. Por quê? O nosso polígono vai estar, polígono regular, ele vai estar inscrito na circunferência. Então, ele vai vir a partir dessa circunferência, ele vai estar dentro da circunferência. Para isso, eu preciso saber qual é a medida de abertura de cada ângulo central que corresponde ao setor dessa circunferência. Então, vamos analisar o seguinte, que se eu quero construir um hexágono regular, um hexágono tem 6 lados. Se ele é regular, as medidas dos lados dele serão todas iguais, assim como seus ângulos internos também serão congruentes. Então, vamos lá. 360 graus dividido por 6, porque eu quero de um hexágono, é igual a 60 graus. Isso quer dizer que cada setor dessa circunferência que dará origem a cada um dos segmentos, que são os lados do hexágono regular, tem ângulo central de 60 graus. Então, eu vou fazer a medição desse ângulo central de 60 graus a partir desse transferidor, certo? Deixa eu fazer aqui com uma ponta um pouco mais fina para ser o mais fiel possível dessas medições. Vamos lá. Então, começando aqui, nem tinha olhado que o meu transferidor estava de cabeça para baixo. Vou colocar aqui só para melhorar a construção. Opa. Tá aqui certinho. Ok, vamos lá. Começando do zero, eu vou olhar aqui, cada setorzinho, cada um deles deverá ter medida de ângulo central, medida de abertura de 60 graus. Então, vamos medir esses setores, tá? Tenho aqui o ângulo central, o ponto central, aliás, que tá um pouquinho distante, pelo que eu tô percebendo. Acho que pela ponta ser grossa do meu compasso, ele ficou um pouco distante, gente. Eu vou remarcar aqui, pra não dar nenhum problema, senão vai ficar incoerente. Vou remarcar o ponto central aqui com essa ponta de grafite, tá? Então, olha só. Do zero até 60 graus, eu teria aqui, certo? Esse seria o primeiro setor. De 60 para 120, o segundo setor. De 120 para 180, o terceiro setor. De 180 para 240, quarto setor. De 240 para 300, o quinto setor. De 300 para 360, que é esse ângulo zero aqui, nulo, o sexto setor. Ok. Agora, com base nisso, a gente vai fazer a construção de cada um desses setores da circunferência, certo? Vamos lá. Vou aproveitar e usar só uma régua aqui para ligar de um ponto até o outro. Um pouquinho torto, não tem nada não. Cadê? Aqui. Eu fiz com o transferidor de cabeça para baixo e não consertei direito o ponto de encontro. Mas esses segmentos de reta vão se encontrar e vai ser exatamente o ponto central da circunferência. Vou mostrar para vocês. Por mais que eu tenha
tremido a mão ou trocado de lado o transferidor, tem um ponto exato, que é o ponto de encontro. Esse sim é o ponto central. Olha só. Agora que eu tenho certinho esse ponto central, eu tenho 6 setores. Eu vou ligar cada um desses pontos aqui, que são os pontos de encontro do segmento de reta, dos segmentos de reta, com a circunferência. Eu vou ligar esses pontos, traçando os segmentos de reta, que serão os lados do meu hexágono. Simples assim. Depois a gente vai verificar que, de fato, cada um desses ângulos centrais, eu não estou falando dos ângulos internos, tá? Ângulos centrais de cada setor, de fato, tem 60 graus. Na verdade, a gente fez a medição inicial, então, já por conta disso, de fato, vai acontecer. Certo? Então, olha só. Vamos lá. Ok. Pronto, hexágono regular. Inscrito na circunferência. Tem esse pontinho aqui. Ângulo central, exatamente 60 graus. Todos eles. Perfeito. Tá, mas e se eu quisesse construir ele com compasso e com transferidor? Se eu não tivesse transferidor de uma volta, o que ia mudar? O que iria acontecer? Você ia fazer o mesmo processo inicial. Qual é o processo inicial? Primeiro, desenhar a circunferência. Eu vou colocar aqui o ponto central, ponto O, pegar o compasso, traçar a circunferência, que vai nos auxiliar na construção desse polígono regular. Pronto. Fugiu aqui um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer? Pensar no polígono que eu quero construir. Se eu quero construir um polígono que é um hexágono, eu vou pensar no seu ângulo central mais uma vez. E vou efetuar a divisão. 360 graus dividido por 6, já que eu vou ter 6 lados, é igual a 60 graus. Então, com o compasso, agora eu vou fazer com o compasso de meia volta, tá? Eu vou medir, a partir do ângulo central, 60 graus, tá bom? Então, tenho aqui o ângulo central, vou marcar o ângulo zero, aqui, e vou marcar 60 graus. Só que, diferentemente do que eu havia feito anteriormente, eu vou só traçar esse setor. Não vou traçar os outros, não. Tá bom? Então, vamos lá, traçar só esse setorzinho. E agora, a gente vai fazer a medição com o compasso dessa extremidade aqui, que vai nos dar um dos lados do hexágono regular. Tem necessidade de fazer isso? Não, não tem. Eu poderia ter feito da outra maneira. Mas algumas pessoas preferem fazer dessa forma. Então, vamos fazer a medição aqui dessa abertura, olha só. A gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer milímetro que se perca vai dar total diferença, tá bom? Então, agora, eu vou traçar arcos com essa medida de abertura. Então, vamos lá. Ver se essa traçagem aí vai dar certo. Então, já tracei 2 aqui. Vou colocar aqui no ponto de encontro do arco com a circunferência e traçar outro arco. Conferir se tá com a mesma abertura. E vou continuar fazendo isso. Para traçar todos os lados. Prontinho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ligar esses pontos de encontro. Olha só. Cada um desses pontos de encontro serão os lados do hexágono regular. Então, vamos lá. Minha mão fugiu ali um pouquinho. Tomara que não tenha dado diferença assim, viu? Vamos lá. O que a gente vai fazer para conferir? Pegar o transferidor, verificar se de fato o ângulo central vai corresponder, tá, gente, a 60 graus. Mas vocês podem fazer a construção só com transferidor sem problema algum.
Nesse caso aqui não tem necessidade. Para o hexágono regular, a gente tem uma forma de só usar compasso, régua, sem fazer a medição pelo transferidor. Mas, para os outros polígonos regulares, cada um tem uma maneira muito específica, sem utilizar o transferidor. Então, vamos lá? Vamos checar aqui só olhando o outro setor qualquer. Vou olhar esse setor aqui de baixo, só para verificar que, de fato, ele tem medida de abertura de 60 graus. Tchan, tchan, tchan. Opa, cadê? Cadê aqui? Esqueci de prolongar, peraí. Fugiu aqui nada, mas ele fugiu. Vou prolongar para ficar melhor. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só. Passou nesse daqui 2 graus. Provavelmente porque eu escorreguei a mão na hora de fechar o compasso. Então, assim, e aqui tem uma distância milimétrica, que é imperceptível, só se você de fato fizer a verificação, aí você vai observar que o ponto central não está exatamente o mesmo. Mas se eu tivesse feito só com transferidor, como no primeiro exemplo, isso não teria acontecido assim. Olha só, se eu conserto, ainda assim ele não tá chegando tão perto, né? Vou olhar do outro setor aqui, para verificar junto com vocês. Se eu perco tão pouco em um setor, não dá tanta diferença. Mas se eu faço isso em todos os setores, gente, dá uma diferença absurda. 1 milímetro que você vai perder na abertura do compasso, depois vai dar uma diferença terrível. Aqui, por exemplo, na hora que eu liguei, quando ele passa pelo ponto central, ele tá um pouquinho diferente, estão vendo? E aí, que o ponto central já não era mais aquele. Uma diferença tão pequena. Vamos ver agora o que acontece. Do 0 aqui. Cadê o 0? Até o 60. Passou bem pouquinho. Aqui ele passou só 1. Mas é isso, gente. Acontece mesmo. Como eu já tinha falado pra vocês, na minha opinião, a construção mais fiel é com a utilização apenas do transferidor, principalmente quanto maior o número de lados em que você quer construir do polígono regular. Tá certo? Então, vejam os outros vídeos de construção geométrica que tem aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!